Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Tô muito feliz hoje de poder receber aqui um amigo meu aqui de Curitiba, o pastor Aislan, que fala, isso né? Aí, Aislan, isso aí. Que eu achava que era Aislan. Mas se chamar de Aislan também topo, não tem problema. Atende. Eu sei que é pra mim, então tá super tranquilo. Então tá bom, não tem problema. Não fica chateado nem nada, né? Nem um pouco, cara. Vou continuar sendo teu amigo, cara. Então tá bom, que bom, tudo certo. Mas metade das pessoas erram o nome também. É? Na terceira vez eu aceito o que oferecerem já, eu tô topando, não tem problema não. Acho que é bem parecido com a minha esposa, mas o nome da minha esposa é Evan. Tá. Mas todo mundo chama de Evelyn, umas variações, assim, ela já nem... Ela fica chateada ainda, mas ela sabe que é com ela, dela até olha, na verdade. Eu passei, né? Cara, quem ficava com crise com isso era minha mãe. Uhum. Minha mãe, ela fica... Ficava brava? Fica pistola, porque não, tem um... Não, o nome do meu filho é Aislan, vai ter que chamar. Eu falei, mãe, relaxa, mano. Podia ter escolhido mais fácil, né, cara? Então... Podia chamar de Lucas, né, pô? Lucas, Pedro, Mateus, ninguém erra, tá vendo? Tal, né? Mais fácil, né? Então, obrigado, mãe, desculpa aí. Não, tranquilo, mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Pastor Aislan é pastor aqui na Luterano do Redentor, aqui em Curitiba. E a gente quer conversar um pouquinho sobre tudo um pouco, na verdade, né? Desde a tua vida, os luteranos, até como que você chegou... Você já cresceu na igreja luterana ou não? Foi depois pra lá? Mas fala um pouquinho pra gente começar, Aislan. Como é que foi esse teu contato com a igreja luterana aí, nesse sentido? Então, primeiro também, Lucas, obrigado pelo convite, cara. Imagina. O pessoal da One aí, muito legal. Admiro o trabalho que vocês fazem, então poder estar aqui é um privilégio muito especial pra mim também. Cara, então, eu nasci numa igreja luterana, então eu venho numa cidade chamada Pomerode, Santa Catarina, cidade de 30 mil habitantes, cara, acho que maioria alemão da cidade, então a tradição alemã, ela traz realmente esse lado luterano junto, né? Então você tem muitos luteranos, você tem menos católicos, inclusive, na cidade. Se não tivesse luterano, era menonita, pelo menos, então, né? Bem provável, pela caminhada aí. Sim. E é interessante, na minha cidade, por exemplo, você vê pouco presbiteriano, batista, muito pouco. Então é uma tradição luterana que já vem, e aí eu entrei nesse pacote. Na verdade, até... O Paraná um pouco menos, talvez até, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma parte luterana bem forte, na verdade. Muito forte, cara. Tanto que a maioria dos luteranos são do Rio Grande... A parte sul do país, praticamente, né? Então... Paraná também, né? Mas, não sei, a minha impressão agora... Isso aí. Tá faltando conhecimento, mas Santa Catarina e Rio Grande até um pouco mais, né? Muito mais. Rio Grande do Sul tem... Acho que a maior porcentagem deve ser no Rio Grande do Sul. Então você tem bem poucos, por exemplo, que vão indo do Sudeste em diante, bem menos igrejas. Então ficou bem enfatizado ali na região sul. E como eu sou de Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, cara, não pude escapar. Sou luterano. Desde sempre, eu acho, na verdade, sabe? Minhas avós participavam, meus pais participam, minha família toda. Então, pra mim foi um caminho muito natural como igreja. Então, tanto como eu te falei, na minha cidade... Hoje você vê outras igrejas que aparecem, presbiterianas, a própria Batista tem, algumas batistas independentes, mas até bons anos atrás, igrejas livres tem muitas hoje, mas eram muitas igrejas só ou luterano ou católico. Então, e é uma fase interessante, né? Porque como é uma cidade pequena, você não tem essa questão de transição de igreja. Então, se você nasce numa igreja, você fica nela para sempre. Aí um parênteses... Na verdade, numa igreja pequena, se a pessoa chega a decidir trocar de igreja... Ele é uma ruptura social até, né? Muito. Porque a minha avó, cara... Eu tenho um tio meu que é pastor, luterano também. A minha avó, se ela for uma outra igreja só pra conhecer, vai gerar crise. Porque os vizinhos ficam sabendo, os amigos ficam sabendo. Então, o que aconteceu que você... Pra ver o batismo do irmão, mas não tem jeito, Mas né? não pode. Tu pisou... Mas como é que tu tá nessa igreja? Meus pais quiseram conhecer um pouco outras igrejas. Eles foram pra outra cidade, foram pra Blumenau pra conhecer. Porque dentro da cidade... Pra não dar ruim. Tem um clima estranho. Dizer, mas como é que estão em outra igreja, cara? Então, essa questão de transição é muito... é raro acontecer. Então, hoje tem mais. Por exemplo, meu irmão partiu para uma igreja livre, já gerou um pouco de crise nos meus pais quando eu trabalhei numa presbiteriana. Trabalhei por 1 ano e meio. Nossa. Mas e a tua igreja? Eu falei, não, pai, só vou lá para trabalhar 1 ano e meio, para conhecer, para ter uma outra experiência. Mas gera, assim, Já dá uma estranheza. Tá, mas e aí, cara? Como é que é isso aí? Então, nasci na igreja luterana, permaneço nela. E é engraçado, porque daí tem uma questão de identificação mesmo. Porque tem um pessoal que daí eles rodam muito por igrejas, né? Eles vão pra cá, vão pra lá, daí gera uma crise aqui, daí não gosta mais de ti, daí aparece lá. Eu entendo algumas coisas que elas procuram um lugar que elas se encontrem, mas, cara, esse é o meu estilo de igreja, aqui é meu lugar comum, gosto da palavra, da comunhão, das pessoas, estilo mesmo, cara, sem crise. Sim.
Tanto é que eu não tenho crise com uma galera que eu sei, entendeu? Eu sei que tem gente da Redentor que vem pra PIB e participa. Falei, fechou, cara. Tem uma questão de estilo, vai lá, cara, Deus te abençoe, sirva com alegria. Acho que uma das crises nesse sentido, do cara que fica trocando muito de igreja, tem uma grande tendência do cara que troca muitas vezes de igreja, é o cara que dá problema num lugar, ou ele não se enquadra, ou não gosta de alguma verdade que foi falada naquele lugar, ele não quer ser tratado, e ele, na hora que fecha ali as portas, ele pula para outra. Só que o cara que não resolve isso, ele vai pular de igreja em igreja o resto da vida e não vai fazer raiz em lugar nenhum. Agora sim, tanto que quando vem alguém novo aqui pra igreja, tô vindo aqui da igreja tal. Tá. Fala, é mesmo? Tá, mas por quê? Não, porque lá não tá dando certo, que o pastor isso, porque a igreja aquilo, e começa. Aí você dá corda e o cara começa a fazer a caveira da igreja. Eu jogo verde e deixo. E o cara fala assim, é mesmo? Nossa, mas que estranho, eu conheço essa igreja. Ah, então... Conheço até o pastor dessa igreja. Posso ligar para ele aqui agora, perguntando o que você falou é muito sério? Não, pastor, não foi bem isso. Falar, então o negócio é o seguinte, ó. Aí volta para tua igreja, volta para tua igreja, resolve tuas pendências lá. E se depois de resolver, ainda assim você quiser vir para cá, entendendo que Deus tá te mandando para cá, aí eu te aceito como membro. Se não, meu irmão, porque senão sempre vira fuga e a gente acaba já barrei muita gente. A gente chega a nutrir esse negócio, porque daí a pessoa tá em crise contigo, daí ela aparece comigo, daí aparece lá. Aí vem comigo, mas daí eu dou razão pra ela. Como tu sofre, né? Vem cá, me dá um abraço, eu vou contigo. Mano, para. É a pessoa que vai dar problema daqui a pouquinho de novo, e você vai se tornar um novo vilão depois da história. Isso aí, tu vira o vilão de novo, tu não ajuda ela no processo de amadurecimento na caminhada, né? Claro. Então, pra mim, cara, inclusive essas... Mais um parênteses, cara. Eu vou jogar umas coisas que passam da minha mente. Cara, esse movimento da SDA, por exemplo. Pra mim foi muito legal, cara, conhecer. Porque ao mesmo tempo ressaltou um pouco da minha caminhada. Dizer, cara, eu creio na minha igreja. Ela é diferente de outras comunidades, cara. É um outro estilo, é um outro... Dizer, cara, mas eu me encontro desse jeito, cara. Fechou. A minha espiritualidade, ela é nutrida de uma forma diferente de uma igreja pentecostal, de uma igreja reformada, de uma batista, mas ok, cara, a gente caminha juntos aí por perfil mesmo. Então, até no culto que eu preguei da SDA, eu fiquei... Porque teve um culto anterior que foi, se eu não me engano, no Bola de Neve. No Bola de Neve. Foi terça, é isso? Cara, eu entrei um pouco em crise, assim, cara. Quem, não sei, nem lembro quem pregou, cara. Um cara fera lá da Quadrangular. Da Quadrangular. Pô, pregou lá, daí eu pensei, cara, eu não prego, sabe? Não sou eu pregando assim, né? Daí eu... Não sou tão empolgado, sim, sei lá, né? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou ser quem eu sou e acabou, cara. Isso. E daí fui lá e falei, existe espaço pro Aislan, existe espaço para outras formas de espiritualidade, de jeito, de ser mais avivado, menos, então... Acho que esse movimento da SDA, na verdade, tem sido uma... Primeiro, acho que tem sido um privilégio viver nessa geração e poder vivenciar essas coisas, assim, né? De... poder ser amigo mesmo de pastores de outras igrejas, né? E conhecer outras realidades, assim. E isso me fez amadurecer muito e crer que Deus fala muito através da diversidade, mas ele traz sinergia em meio a essas partes, né? Então, não tem nenhum problema as nossas igrejas serem diferentes, né? E viverem a espiritualidade de formas diferentes, naquilo que a Bíblia dá essa margem. Agora, naquilo que ela não dá essa margem, daí fica mais complicado. Agora, não tem problema nenhum eu ir numa igreja que tem práticas de culto diferentes da minha e que me geram, às vezes, até uma certa estranheza, mas tendo a maturidade que, cara, tá tudo bem. E aí eu volto pra minha comunidade, pra onde eu me sinto, né? O perfil, o estilo de culto, o estilo da igreja, pra mim é mais... Faz mais sentido. Ali talvez. Faz mais sentido, isso, acho que, né? E aí tá tudo certo, né? E tu perde essa crise, né? De... Tá, mas... tu não precisa botar todo mundo no mesmo padrão, na mesma caixa, né? Não. Então, ali pra mim foi libertador de novo. Dizer, cara, existe espaço pros luteranos nessa caminhada. E tem pessoas que elas se encontram com a gente. Diz, cara, eu quero uma igreja... Porque a luterana também é uma igreja menor. Então ela... Cara, ela é... Eu não sei, cara, como explicar, mas a luterana é uma igreja pequena, assim. É uma igreja histórica, tá aí, cara. Fruto da reforma e tudo. Ela tem um jeitão dela. Cara, ela é inegável, cara. Existe um jeito luterano de ser comunidade. Ela é muito horizontal, cara. Pô, ela é relacional. Foco no... Eu acho pouco provável que uma igreja luterana vire uma mega igreja um dia. Muito pouco provável. Você lembra de alguma no Brasil, assim? Não tem, eu acho que a Luterana do Redentor é maior hoje. Que tem quantos membros? Uma ideia, você não sei. Membros 2.000, mas frequentam cultos 200 pessoas, por exemplo. Que já é uma igreja grande, num padrão... Uma realidade luterana. Padrão luterano, no centro de Curitiba.
Mas tem essa questão, você conhece todas as pessoas da igreja, você conhece a senhora de 90 anos, claro, ou a criança de 2 anos. Então esse é o foco dela. Mas até esse ponto é um ponto interessante, Yaslan, porque acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é a comparação. Certo. Tá? Então, por exemplo, quando eu começo a querer comparar, mas uma igreja bem-sucedida é o quê? É uma igreja que é muito grande, que tem um grande número de pessoas? Não necessariamente. Porque se eu pegar um pastor que tem uma igreja de 50 pessoas com um pastor que tem uma igreja de 10 mil pessoas, certo, não quer dizer porque... o número não quer dizer que eles estão sendo bem-sucedidos à hora de Deus. Isso aí. Porque de repente aquele que está com 50, Deus colocou sobre ele aquela capacidade, ele está cuidando, vai desenvolver, vai crescer, mas talvez não se torne uma mega igreja aos olhos humanos. Mas aos olhos espirituais talvez seja até mais do que outras bem maiores também. Mas a gente, como ser humano, olha muito para isso. Esses padrões, como falou, padrão comparativo, então. Eu olho o quê? Eu olho prédio, estrutura, quantidade de pessoas, digitalmente, eu fico olhando essas coisas, mas não é o que vai dizer. Que entra também na mesma coisa que você tinha falado antes, com relação até à pregação. Aqui na igreja, a gente está numa fase de transição, sucessão e tudo mais, e Deus tem falado muito comigo para formar mais pastores e mais pregadores. Legal. E aí é interessante que quando um cara novo vai pregar, né, que está começando a pregar no seminário, ele acaba tentando ir para algum estilo que ele gosta de alguém que ele tem como referencial. Isso aí. Né? Então tem um pastor nosso aqui que a gente fala que é o filhote do Michel. Ele prega igualzinho o Michel. Cara, mas é igualzinho mesmo, assim, sabe? Aí tem um outro pastor nosso aqui, que eu tava conversando outro dia, que ele é o cara que faz aquelas piadas ruins, assim, sabe? Que não tem graça, que não sei o quê. Beleza. Só que ele contando fica engraçado. Claro. E tu já sabe que ele vai contar uma piada ruim. Ele vai começar assim e tal, né? Beleza. Então você já vai nessa, assim, mas ele fazendo, é o jeito dele, é o jeitão dele de sempre, normal dele. E aí são 2 casos bem interessantes que eu tava conversando com eles, porque teve vezes que eu fui ver eles pregarem e não eram eles pregando. Isso aí. Eles estavam tentando ser outra pessoa. Por causa de referencial, por tantas outras questões que a gente pode trazer, claro. E aí eu lembro que nos 2 casos eu falei com ele assim, cara, tua palavra foi uma bênção, teologicamente tudo certinho, Deus falou comigo através da tua palavra, que massa. Mas eu queria ver mais você pregando. Bingo. Porque, cara, foi Deus que criou cada um de nós, as nossas particularidades, o nosso jeito, aquela coisa toda e tal. Então assim, será que eu preciso ter que me enquadrar num formato, perfil? Isso. Claro, eu posso melhorar a minha dicção, tem coisas que eu posso, né, para melhorar para a percepção das pessoas. Agora, eu acho que uma grande crise da comparação é quando eu me anulo, porque eu acho que aquele estilo do outro é mais bem sucedido ou menos bem sucedido e por aí vai, entendeu? Só aquele estilo que vai gerar algum tipo de retorno. Cara, uma coisa que eu amo ouvir, cara, adolescente pregar. Cara, a gente que lá na Redentor volta e meia pega algum, cara, adolescentes, jovens. Cara, é muito legal. Que legal. Porque assim, eles pegam um pouco de comparação, tipo de referência. Ele tá no processo de formação ainda, né? E daqui a pouco tu começa a enxergar a individualidade dele, assim. Então, se você é adolescente, pregue mesmo. É bom ouvir, porque os insights que o Espírito vai gerando no adolescente, dizer, cara, é lindo de ver, cara. Porque assim, quando você vai ouvir um pregador, né? Seja ele, independente do tempo de experiência que ele tem, ele vai ter o tempo de estudo, preparação da mensagem, mas ele vai ter alguns insights que passam também pela cosmovisão que foi criada dele ali, na verdade, pela formação dele. Então, eu vou ter 2 pregadores, vou passar o mesmo texto, eles vão pregar sermões diferentes, porque eles vão ter percepções diferentes à medida que eles buscam a Deus, mas isso passa por um processo da história dele, na verdade, né? Da formação do cara também. Isso é muito massa, cara, porque daí, como te falei, vem encaixando esse pacote todo, de enxergar a nossa individualidade que ela tem espaço. Sim. Aí nessa ideia eu falei assim, cara, existe espaço pros luteranos aqui. Claro. A gente não é um peixe fora d'água, a gente tem o nosso jeitão luterano e acabou, cara. Fechou. E já tinha um bom histórico, né? Porque antes de você tinha o pastor Samuel também, que você foi super bem envolvido com a gente. Queridão, também, né? assim, cara. Então, cara, acho que isso é a beleza do reino, sabe? Dessa multiforme graça, assim. Cara, a gente é diferente mesmo, cara. E as igrejas são diferentes, cara. E o trabalho que a PIB faz, cara, é fenomenal, cara. Continue fazendo. E o trabalho que a Redentor faz também, ok? A gente alcança pessoas diferentes, públicos diferentes e cara, tá cheio de gente, cara. Claro. Bora. Então, se alguém hoje, por exemplo, a gente passou por umas fases de transição interna que a gente acabou perdendo muita gente, assim, Cara, transição é difícil no geral, né? Difícil. O que me chateava, por exemplo, não era os adolescentes jovens que vão pra outra igreja. Me chateia os que não vão pra lugar nenhum. Sim, com certeza. Falei, cara, o cara tá aí avulso, sei lá onde é que foi parar. Cara, tô congregando, eu vejo as fotos no Instagram, beleza, né? O cara tá bem, tá em outro lugar. Pô, cara, tá Deus no culto abençoe. da UANA aí, eu falei, cara, que massa, velho. Vai lá, cara, mas te engaja, pelo menos. Vai lá. Participa, vai junto. Participa, congrega, conhece pessoas, te envolve, fechou, cara. Porque entende que não é uma briga daí entre eu quero mais ou eu quero catar algumas pessoas. Cara,
Relaxa. Não, vou fazer tudo pra resgatá-la. Não, vamos resgatar quem saiu que não tá em lugar nenhum e quem não tá aqui não conhece Jesus. E cara, se ela tá aqui, ela não tá perdida, entendeu? Ela se encontrou e fechou, dá-lhe, cara. Então, verdade, tá certo. Pra mim a formação, então, foi... E é engraçado, porque a formação luterana, ela, de teologia, ela é muito limitada, assim, de espaço também. Então, você tem uma formação no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, uma aqui no Paraná, que é a FATEV. E a gente... Curitiba? Isso. E a gente acaba perdendo um pouco esse contato, assim, com outras denominações. Por exemplo, o seminário que eu fiz em São Bento do Sul, Santa Catarina, cara, bem limitado, é uma cidade menor também. Então, você começar a enxergar se os movimentos que são gerados, de volta de novo, eu sou fã da SDA, né, cara? Cara, a amplitude que isso gera de você conhecer gentes, estilos diferentes, cara, trabalhos que as pessoas fazem. Você poder fazer trocas, cara, com pessoas que estão na mesma caminhada que você. Sim. Fui trocar umas figurinhas com um cara lá perto da Redentor, da IPI. Cara, ali no Largo, eu falei, cara, a gente tem tanto em comum, do cara. Outro aqui, Falei, cara, a gente vai ter um encontro semana que vem, cara. Falei, vamos fazer junto, cara, vamos conversar. Porque a gente tem dilemas em conjunto, cara, então... Sabe, você entender que quem tá ao redor não é rival, cara, mas é parceiro, cara. Exatamente. Então é muito legal. Porque, no final das contas, o que me empolga muito nesses movimentos assim, cara, assim, independente do tamanho da PIB, né? O pessoal fala aquela coisa toda. Cara, mas é impossível, vou até repetir, né? É impossível a PIB de Curitiba alcançar Curitiba inteira sozinha. Não adianta. Porque vai levar muito tempo e quando chegar lá, nos habitantes que tem hoje em Curitiba, quando chegar... Eu fiz uma conta, na verdade, uma vez. Peguei um cara de estatística, né? Falei, pegando a taxa de crescimento aqui da PIB por ano, quanto tempo levaria para a PIB, né? Lógico, uma conta muito de papel ali, né? Fechou. Então, assim, pensando que ninguém sai da igreja, que ninguém morre, né? Fechou. Que não é uma conta, não, isso é muito difícil fazer a conta. Cara, não foi um negócio tão absurdo, sabia? Uma taxa de crescimento, acho que estava fazendo de 14 ou 15%, uma coisa assim. Certo. Tava dando alguma coisa em torno de 60 anos. Para alcançar quase 2 milhões de pessoas, se fosse o caso. Olha só. Pensando que fosse mantendo o padrão, aquela coisa toda, e tal. Eu falei, tá, mas né, se essa conta que a gente fez desse jeito fosse dessa forma, a cidade, quando chegasse a igreja a ter 2 milhões de pessoas, teria 200 milhões de pessoas. Fazendo a mesma conta para a cidade. Verdade. Com a taxa de crescimento da cidade. Ou seja, ela é inalcançável, na verdade. Então, assim, eu acredito muito que o evangelho pode sim transformar e alcançar uma cidade inteira, mas isso só quando as igrejas trabalham juntas. É muito que bom. Não é tirar as placas. Cada igreja tem a sua placa, tem o seu jeito, tá tudo certo, mas a gente para de brigar e passa a cooperar para o avanço do reino. Aí fechou. Cara, cara, eu não preciso alcançar quem tá na PIB, entendeu? Eu preciso alcançar quem tá fora de igreja, que tá ali, cara, tá procurando. Porque existe essa busca no ser humano, cara. Ele procura por algo do eterno, sabe? Sim. Ele precisa dessa conexão, cara. E elas estão buscando, cara. Então quem já encontrou, fechou, cara. Serve lá, te alegra, cara. E Deus a gente vai atrás de outros, cara. Tá cheio, cara. A gente fica ali no Largo da Ordem, perto, Trajano Reis, cara. Cara, se a gente dizer que não sabe quem alcançar, tá mentindo, cara. É só olhar do portão ali. Tá fácil ali, Pô, tá ali, cara. É só abrir o portão e ir pra fora, né? E vai, cara. Tá aí. Tem gente que chega, cara. Tá? A galera ali na frente mesmo. Ali, né? Cara, ali. É verdade. E eu acho que tem uma vocação nossa como igreja pra aquele lugar. Porque, afinal, vocês estão naquela região, né? Cara, a Redentor tá lá há mais de 150 anos já. Então tá ali, cara. Ela foi das primeiras que surgiram ali nessa região. Então, cara, existe uma vocação histórica nossa. Deus colocou a Redentor lá. Colocou a IPI lá. Colocou... Em Projetos Novos tem uma igreja ali na Praça do Gaúcho. Cara, Deus plantou ela lá agora, cara. Pra fazer um movimento, pra alcançar gente. Então, cara, gente tem que chegar. Claro. Então, se a gente começa a cooperar, cara... Não, se parar. Então, vamos separar aqui... Né, hipoteticamente, 8 quadras. Cara, só isso aí, conseguiu se converter todo mundo, já enchi ali. Cara, já enchi o tempo da Redentor, cara, ia faltar lugar, cara. Não é verdade. Então bora, cara. Tem muita gente pra alcançar, vamos juntar força aí, cada um faz sua parte e vai dar fechou, tudo certo, né, cara? Bom demais. Mas, Aslan, fala pra gente aí, como é que foi então? Você cresceu na igreja luterana. Isso aí. E aí, quando é que foi essa tua transição pra entender teu chamado pra pastoral e tudo mais? Como é que foi? Cara, essa é uma história interessante, né? Porque eu tenho um tio meu, como eu comentei antes, que ele é pastor luterano. E, cara, ele se tornou não só uma referência pra mim, mas pra minha família como um todo, assim, né? Então, eu lembro de infância, cara, meus pais sempre falaram, Aizan, você deveria ser pastor. Eu falei, mas por que pastor, né? Por que pastor? Não, porque pastor tinha uma visão de cidade pequena. O pastor em cidade pequena é referência da cidade, todo mundo respeita, você fala, todo mundo ouve, bacana, né? Então... E, cara, como criança, fui colocando isso na minha mente. Cara, vou fazer teologia um dia. Tem uma questão bem denominacional nossa, que existe um negócio chamado ensino confirmatório. Que a gente batiza de criança,
Sim. E aí quando chega na fase da adolescência, 11, 12 anos, você faz 2 anos de um curso interno para fazer uma profissão pública de fé. Tá. Do que foi feito no batismo, você faz agora pessoalmente e tudo mais. Muito parecido com a presbiteriana. Eles têm também depois ali a profissão da adolescência depois, né? Isso aí. Então isso nós temos institucionalmente. Então você pelo menos vê as crianças no batismo de criança. A gente também batiza de adulto, sem problema nenhum. Mas historicamente é mais de criança. Mas de adulto você batiza quando a pessoa vem pra igreja depois da fase adulta. Isso aí. Mas também tem gente hoje, engraçado, que acho que entrou isso pro nosso lado cultural, de pessoas que não batizam mais de criança. A família não quer? Não quero batizar de adulto. Então, ele vai esperar a criança crescer e tomar a decisão dela. Fizer a profissão de fé na idade que ela quiser, daí faria. E mas ela... aí por aspersão ou imersão? O batista gosta de perguntar essas coisas. Ambos. Pode escolher? Pode escolher. A gente faz batismo no retiro, por exemplo. No retiro no Terra Viva. Tem a piscina, né? Tem piscina, aproveita. Falei, show de bola, né, cara? Então, o luterano não tem crise com a quantidade de água. Falei, cara, então... pode ser indiferente o que você preferir. Entendi. E até porque numa luterana não tem o batistério, né? Então, cara, como não é normal, né? Não é normal. Eu acho que nenhuma tem. No templo mesmo, então... Sim. Cara, nos batistas, normalmente você vai ter alguma referência, tem que ter um batistério ali. Fechou. Nem seja a piscininha que os caras montam lá, né? No mínimo, né, cara? Então, tu tem esse ensino confirmatório, que ele é feito com o adolescente, e eu também participei disso. Só que é engraçado, cara, o adolescente luterano, depois que ele faz o ensino confirmatório, parece que é formatura. Então, a minha obrigação com a igreja vai até aquele momento. Eu tenho um culto público de profissão de fé e agora estou liberado da história de igreja. Tanto é que 80% dos que fazem, eles somem da igreja depois de novo. Uau. Somem. Mas quem cresce na igreja luterana normalmente faz isso na adolescência. Isso aí. A adolescência é o grande quebra, assim, né? É diferente, por exemplo, famílias que participam a família inteira. Então, se a família vem, as crianças estão participando e vão para o ensino confirmatório naturalmente, pela idade, claro. Aí show. Mas aqueles que já desconectaram pós-batismo, eles vão lembrar do ensino confirmatório porque tem que ir. Então tem que ir, eles vão lá, participam os 2 anos e depois se liberam e não querem mais saber da igreja, né? Uau. E ali, ao mesmo tempo, é um projeto nosso quase de missão, porque tu tem 2 anos eles com a gente. Pra manter e prega o evangelho, fixar a raiz pro cara depois não vazar, né? Não largar de novo. E eu participei disso. E aí quando um adolescente depois do ensino confirmatório some, eu digo, eu te entendo porque eu fiz também. E cara, saí praticamente, participava mais em culto de Natal, Páscoa, padrão religioso. E aí quando eu cheguei com 18 anos, daí meu pai perguntou, tá, Islan, vai fazer o que de faculdade? Eu falei, foi teologia, né? E ele assim, mas tu não vai nem na igreja? Eu falei, aí. Mas eu tenho ensino confirmatório. Eu fiz ensino confirmatório, eu sou luterano, para. Eu pensei, cara, faz sentido. Eu não ia mais pra igreja, eu ia no Natal, na Páscoa só. Mas uma pergunta até, talvez. Na realidade luterana, você tem o ensino confirmatório, né? Os processos, classes, mas você tem um trabalho com adolescentes e jovens ou não tem? Tem. Tem igreja que não tem, por exemplo. Aí é um problema mais difícil, né? Muito mais. Então eles têm trabalho com crianças e tudo mais, adolescentes em igrejas que não tem, por falta... E daí é uma coisa que se retroalimenta. Daí tu diz, não tem porque não tem gente, mas não tem gente porque não tem também. Sim. Então, mas só tem 3 pessoas. Cara, tem 3. Então não vamos fazer porque só tem 3, mas cara, são 3 que tu perde se não. Então a maioria tem. O ensino confirmatório é bem legal, porque ele pega a base de fé e tudo mais, confessionalidade, caminhada com Jesus, pra tu afirmar aquilo que foi feito lá no batismo. Bem bacana. Mas o adolescente meio rebelde, eles somem mesmo. E quando cheguei com 18, fazer teologia não fazia muito sentido pra mim. Eu falei, não vou pra igreja, não vai rolar. Eu trabalhava no restaurante, trabalhei 5 anos em restaurante, desde os 15. Eu falei, quer saber, eu vou fazer gastronomia. Aí meu pai falou, não, tô falando sério. Eu falei, também tô falando, vou fazer gastronomia. Aí embarquei nessa, era um tecnólogo, 2 anos em Blumenau. E é engraçado, porque daí chegou acho que faltava um semestre, participei num retiro de jovens. Porque também tinha uma coisa lá na minha cidade, em Pomerode. Se você quiser arrumar uma namorada legal e bonita, você vai pra igreja. Eu falei, cara, quer saber? Retiro então é o lugar. Retiro é a bênção de Deus. Cara, eu falei, vou pro retiro, cara. Vou nesse retiro, ver o que acontece. Queria namorar, né, cara? Então, fechou. Fui no retiro, que eu conheci minha esposa, inclusive. A gente veio conversar... Nesse próprio retiro mesmo? Nesse próprio retiro. A gente começou a conversar mais tarde e tudo mais. Mas lá que começou... Cara, ali houve um processo de conversão, cara. E eu lembro assim, eu não lembro da pregação, não lembro do louvor, eu lembro que minha esposa estava cantando. E eu lembro de chorar copiosa. Cara, padrão de retiro, né, cara? Sei que eu tinha 19 já. Eu falei, cara, Deus tá fazendo algo aqui que eu não sei explicar, cara, e
eu saí de lá falando, vou fazer teologia. E não porque os outros acham bonito, cara, mas Deus fez algo e... Mas por esse marco, esse encontro. É, mesmo, e Deus trouxe à tona algo que ele falou lá atrás, cara, mas que... Acho que pelas minhas decisões equivocadas, pela minha caminhada, isso meio que deu uma apaziguada, assim, no meu coração. E terminei o curso de gastronomia, mais um semestre, e fui pra teologia daí. Só que eu fui meio cru, assim, cara. Eu lembro da minha turma de faculdade, os caras já craque em ler Bíblia, líder de adolescente, líder de livros, já experiente, sei lá. É, cara, daí eu, não li a Bíblia, cara. Não sabia mal abrir a Bíblia, assim, ó. Os caras da minha turma diziam assim, não, porque eu não me imagino fazendo nada a não ser pastor. Eu falei, cara, eu imagino um monte de coisa. Trabalho numa cozinha de novo, me imagino... Vou dar um jeito, né? Poderia fazer educação física, gostava. Eu queria fazer engenharia florestal, cara. Nossa. Tô todo alternativo, né? Falei, tudo meio pra lá, meio pra cá. E eu acho que, pra mim, um marco, cara, também foi durante a faculdade de teologia, no estágio. Porque a faculdade de teologia em São Bento do Sul é quase um esquema de internato. Então eu morava na faculdade. Tá. Você mora lá... Mesmo sendo na mesma cidade. Não, é que São Bento. Você eu fui em Pomerode. Sim. Que dava umas 2 horas. Então você mora na faculdade, é bem paternalista o clima. Mas você vê que também, assim, tava bem tranquilo pra decidir, né? Porque, assim, entre gastronomia, teologia e engenharia florestal ali... Então se tem alguns jovens, assim, a gente nos ouve... tá indeciso com o curso, gente, é normal, tudo pode passar por isso. Eu entendo que você passa, fica tranquilo, cara. Também passei por isso. E a clareza vocacional veio... Pra mim foi um processo, sabe? Até a conversão, ela foi um processo de deixar algumas coisas pra trás. Claro. Eu amava ver testemunho dos caras, tipo o Rodolfo Abrantes. Mano, cara, quase que da noite pro dia, papum, cara, mudou tudo. E, cara, pra mim não mudou tudo da noite pro dia. Cara, continuei lidando com vários dilemas que eu lido até hoje, assim, ó. De pecados que a gente luta e tal. Então, pra mim foi muito um processo. A faculdade de teologia foi um processo de... Também um processo, né? Demais, cara. Uma coisa que eu amava fazer na faculdade de teologia, tinha umas aulas opcionais de tarde. Só que se fosse no mesmo horário do meu futebol, eu ia pro futebol, cara. Falei, não vou pra essas aulas, não, cara. Já tive aula de manhã. Matéria optativa, ou futebol. Na hora do futebol? Futebol, né? Não. Falei, desculpa, não vai dar, cara. Então, acho que por isso eu me encontrei muito com essa turma meio alternativa, assim, meio fora do padrão. Não sei, cara, se é padrão crente, sabe? Mas, tipo... Sabe, o padrão certo. Padrão, talvez o estereótipo, talvez. O estereótipo, é o estereótipo certinho e tal. Que... Falei, cara, eu lutei, cara. Faculdade de teologia. O bom é que eu comecei a namorar com a minha esposa daí, cara, no primeiro ano. Porque senão, cara, eu ficava muito carente, cara. Eu queria uma namorada. A namorada que eu arrumei no grupo de jovens, cara, não deu certo, a gente terminou e tudo. Então, cara, Deus foi bondoso comigo, assim, cara. Botou uma mulher de... Cara, essa mulher é fenomenal. Inclusive, tenho 3 filhos, né? Então, Gabriela é fera. Então, foi um processo, cara. E pra mim o estágio da faculdade de teologia luterana é no meio da faculdade. Tá. Eles se viam pra uma comunidade por 6 meses pra servir em geral. Quanto tempo de formação da faculdade? 5 anos. 5 anos. E no meio ali, na meiuca... Ou um estágio já. Que eles escolhem pra você, legal, de perfil, pra... E te enviam pra algum lugar, ficar lá um tempo e depois volta. Eles que mandam. E é legal porque daí você já começa a imaginar como você vai ser trabalhando em comunidade e também você já percebe um monte de lacunas de formação. E vai te ajudar depois você voltar pra... Demais. Legal. E no estágio, cara, teve uma história que mudou a minha vida, de um cara que se converteu na comunidade. Ele veio participar de um curso, conheceu um curso Alpha. Curso Alpha é um curso que vem de Londres, se eu não me engano. Bem legal, um curso de 12 semanas básico de fé. Assim, quem é Deus, quem é Jesus, Espírito Santo, igreja. Pra quem tá começando na caminhada. Bingo. Daí o cara começou a participar na igreja, tinha uma crise com o casamento dele. E a gente vai resolver algumas questões do teu casamento, mas faz o Alpha primeiro. Esse cara ele é dividido num tempo de palestra e depois pequenos grupos de conversa. E naquele grupo de conversa, aquele cara participou no meu grupo. Aí tem um retiro sobre o Espírito Santo na metade do curso. E esse cara um dia perguntou pra mim, ele falou, Aislan, Deus pode recomeçar a minha história? Daí, cara, aquilo me emocionou naquele dia. Eu falei, tanto pode como já começou, falei. Um processo de transformação. Esse cara faz teologia hoje, vai ser pastor, cara. Nossa, que legal. E... Luterano. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero ver o resto da minha vida. Eu quero ver pessoas que dizem, Deus pode recomeçar sim minha história. Então, cara, a clareza vocacional foi aquilo. Eu disse, porque eu não me imagino sendo um Billy Graham, por exemplo, cara, um pregador e tal. Cara, eu gosto de ver histórias simples da pessoa que ela encontra Jesus, que ela... Do olho no olho, sentar junto. Cara, então isso moldou a minha formação e moldou muito do que eu creio de ministério hoje.
Por isso que eu me encontro como luterano. Eu falei, cara, eu sou luterano mesmo, cara. Eu quero sentar com a velhinha de 90 anos e, cara, o que a senhora achou do culto? Vamos lá, porque a igreja é pequena, ela é fácil de fazer esse movimento. Então, a faculdade, pra mim, de teologia, assim, cara, ela ressaltou isso. Cara, é pessoas sendo transformadas pelo evangelho. Ver aquele cara ser transformado e aí, como eu te falei, cara, não sou dos grandes eventos, cara, os grandes... Tipo, eu gosto de estar na SDA, mas, cara, me pede pra puxar, eu não puxo. Eu digo, cara, não sou bom nesse negócio. Samuel era bom, cara. Sim, Samuel gostava do evento. Gosta ainda, né? Gosta até hoje. Mas eu falei, cara, eu vou sentar com a pessoa que tá lá no cantinho. Cara, vamos trocar uma ideia, cara. Como é que tu tá? Tá rolando aí? Não me anula de participar, mas não sou a pessoa, posso contribuir, mas não a pessoa pra puxar o negócio. Isso aí. Tá tudo bem. Eu vou fazer o backstage junto e tal, gosto. Então a minha formação pra teologia, e a formação em São Bento do Sul, ela é muito teológica. Então tens grego e hebraico por 5 anos, cara, pá, legal, massa. Mas pra mim sempre foi esse, cara, é relacionamento, cara. É relacionamento, é gente, cara. Que na verdade, né, pensando no evangelho, é a chave, né? A gente poder se relacionar bem com Deus, bem com o próximo também, e aí a gente conseguir caminhando assim, né? Então, cara, esse processo ali foi fenomenal, cara. E daí isso moldou, acho que um pouco das nossas caminhadas, assim, de... tanto é que quando eu terminei a faculdade de teologia, Gabriel, a gente casou no último ano de teologia, a gente morou juntos lá. Daí eu fiquei nessa questão de ordenação ou não. Porque ele tinha um processo formal de ordenação na luterana, desse meu tio, que é pastor em Florianópolis, e ele estava num contato com o CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, lá de Campinas. E ele falou, Aslan, se você quiser ter uma experiência massa de igreja, diferente de luterano, cara, é a chance agora. Porque se tu entrar na roda da ordenação, tu não... nunca mais vai sair, né? Esquece, cara. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou. Daí por isso que você foi, e esse que era presbiteriano. Isso aí, 1 ano e meio lá em Sorocaba. Tá. Em Sorocaba, nossa. Pela comunidade do Campolim, muito legal. Projeto voltado muito para um pessoal sem igreja e tudo mais. E é engraçado, porque esse jeito, minha questão do meu perfil nunca foi anulado nisso. Sim. Falei, cara, eu tô aqui, cara, eu gosto de relacionamento, isso foi enfatizando cada vez mais. Depois lá a gente passou 1 ano numa cidade chamada Ituporanga, Santa Catarina também, passamos 1 ano lá. 3 anos em Porto Alegre. 3 anos? Mas também com presbiteriana, ou não daí? Luterano. Luterano já. Daí voltei pra ser luterano já de vez. Desculpa, 1 ano e meio em Porto Alegre. Tá. 1 ano e meio em Porto Alegre, daí 3 anos agora em Curitiba. Mas aí nesse processo já tava na questão da ordenação luterano também. Quando eu voltei de Sorocaba, na presbiteriana, tentei entrar na questão de ordenação, que tu faz encontros e tal. Aí me deixaram na geladeira por 1 ano. Eles tinham dúvida, acho que se eu era bem luterano ainda ou não, né? Eu virei presbiteriano por um tempinho. Daí pra dar uma conferida. Aí participei... Não. Tentei fazer os encontros, não me aceitaram, disseram que eu tenho que esperar 1 ano. Daí fui pra Ituporanga. Sim. Aí eu mostrei que eu sou luterano ainda. Daí fui de um processo de ordenação, que eles te enviam de novo pra uma comunidade. Tá. Que eles escolhem. Que eles escolhem por 1 ano e meio. Você é mentoreado, tem um monte de avaliação de novo. E depois dessas avaliações, eles te ordenam e te enviam pro teu primeiro campo. Que o meu primeiro é aqui em Curitiba. Aí. Daí já veio direto pra Redentor. Daí eu venho pra Redentor. Tá. E aí é um processo muito interno de renovação. Se eu quero continuar, se a igreja quer que eu continue e tudo mais. Mas você, né, é que você já tá num processo de transição também, claro, né, pra outra cidade, mas na luterana você poderia ficar mais tempo ainda aqui ou não? Poderia? Posso. Porque eu tava conversando com alguns amigos da metodista. Tá. E na metodista não, você tem um processo onde o bispo determina ali, né, ele vai rodando as pessoas e você fica, às vezes, 2 anos, 2 anos e meio, 3 ali, e depois já troca para um outro lugar, né? Pode ser que fique um pouquinho mais ali, mas raramente fica muito tempo num lugar só. O nosso processo interno, por exemplo, então o meu primeiro contrato, teoricamente, com a igreja são 3 anos. Tá. Aí tu passa por um processo de renovação. Meu e da igreja também. Se a igreja quer que continue, se eu quero continuar. Aí, se os dois querem, você poderia continuar mais 3 anos também. 3, 4, 5 ou 6 anos a renovação. Tá. E daí sempre de novo. Bateu esse período que vocês combinaram, de novo uma avaliação. De novo, vamos ver. Se quer continuar ou não. Então, por exemplo, tem um pastor que ficou aqui conosco, o Jackson, ficou 19 anos. Uau. 19, saiu por 10, voltou agora. Então é muito assim nessa parceria. A igreja quer, você quer, vai continuando. Se você quer uma outra realidade, quer... Mas nesse caso, você que procura ou a denominação que te ajuda? Eu que procuro. Você que procura. Tu tem no site dos luteranos, lá o portal Luteranos, que daí lá consta todas as vagas em aberto. Então, tem uma vaga em aberto para pastor em Manaus. Olha o perfil que a igreja quer
E aí você se candidata pra lá, manda teu currículo, daí eles selecionam, te chamam pra entrevista. Quer que pregue um dia lá pra conhecer a igreja, e aí chama. Então isso é uma coisa legal, assim, essa abertura de... Não sabia. Cara, eu quero ser pastor em Rondônia. Pode ser, tem comunidade lá na Rondônia. Ah, mas eu queria ser pastor no litoral Rio de Janeiro. Fechou. Tem uma vaga lá. Tem uma vaga, você manda currículo pra lá, de acordo com o teu perfil. E no perfil que a vaga já tem um certo perfil. Isso aí. Tá, a comunidade imagina alguém entre essa idade, com essa ênfase de trabalho. Aí você olha assim, ó, essa aqui tem tudo a ver comigo. Então eu vou. Nossa. E tem outros que você diz, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem... Porque nos batistas, você que pelo contato, relacionamento, a igreja que convida, né? Ok. Mas você pode ter contato com outros pastores, com outras igrejas... Mas é você que tem que meio que... Não tem o site e tal, nem nada assim. O que tem é a Convenção Batista Paranaense Brasileira, que aí você pode até conversar com a convenção, e a convenção tem vários trabalhos de avanço, né, dos batistas pelo estado, pelo país. E tá faltando um pastor na igreja tal, né, tal lugar e tal. E aí você pode ir lá. Gostaria de tentar, você pode até tentar, mas normalmente é por relacionamento e convite de alguma igreja que convida você. Seja você estando numa igreja, ou você estando sem igreja nenhuma também, né? Isso também acontece no fim, né? Então, uma igreja sabe que o pastor vai trocar de comunidade, ou vai se aposentar. O prazo tá acabando lá. E daí ele já começa a sondar alguém por fora. Tipo, vai abrir a vaga. Mas sempre esse padrão formal. Você manda o currículo, eles analisam. Isso vai acontecer igual. Vai acontecer igual. Daí aqui é diferente. Pode ser que, inclusive, eles recebam 20 currículos, mas eles já têm um que eles querem. Porque ele já tá mais... Cara, é isso que a gente imagina pra nós. Sei lá, entre os 20 até pode surgir alguém, mas já tá bem mais predisposto àquele lá. Isso aí. Entendi. Aqui na PIB, o pastor Pascoal, quando chegou aqui na igreja, ele implantou um negócio que é uma prática da PIB, não batista em si, que a cada 3 anos a gente tem o que a gente chama de um referendo, onde todos os pastores da igreja colocam seu cargo à disposição da igreja e as pessoas olham para o nome, a foto, o cargo, o que a pessoa faz e vai votar sim ou não. Ok. Sim não, quero que fique, não quero, indiferente, sei lá, né? Indiferente. E aí, se alguém tem abaixo de 70% de aprovação, ele não continua na igreja. Olha só. Então, a cada 3 anos, já passei por algumas vezes nesse processo de votação, a igreja fala, a gente quer que continue, né, e tudo mais. Então, acho bacana, é um jeito diferente, que tá um pouquinho parecido com os contratos de 3 anos quase aí, porque é legal, cara, porque daí a igreja também não fica refém, assim, de dizer, mas tem que continuar, mas o trabalho não... Cara, tem vezes que o nosso trabalho ele não tá muito bom, só a gente não percebeu. Dizer, cara, não consigo, eu acho que tá bom, mas não tá bom, tá todo mundo reclamando, mas ninguém me fala. Dizer, cara, é uma oportunidade pra dizer, olha... E não tá indo pra frente também, nem pra trás. E outra coisa, assim, eu sei, por exemplo, que se o meu trabalho não estiver bom hoje na Redentor, cara, que eles me avisem, cara, que eu vou procurar outra comunidade. Sem crise, cara. Eu vou pra outro lugar, cara, um novo caminho, então tu não fica... Cara, a vocação vem de Deus, cara. Claro. Cara, minha vocação não tá ligada com a denominação. Tem até uns caras que dizem, nossa, pastor, tem um chamado pra ser pastor da PIB. Eu falei, meu irmão, volta para o secreto, vai orar um pouco mais, que eu acho que você pode estar um pouco enganado. Talvez Deus possa te usar realmente aqui na igreja, numa outra igreja, beleza? Mas, cara, o chamado de Deus. Você pode ter uma predisposição pro lugar. A questão é, você tem chamado ou você tem interesse em estar em tal igreja? É diferente das duas coisas. Porque o chamado, hoje, por exemplo, eu sou pastor aqui na igreja fazem 12 anos, né? Que massa. Cara, se Deus me chamar para um outro lugar, eu vou embora. E sem crise. Sem crise, numa boa, deixando a porta aberta, honrando a igreja, agradecendo a igreja. Tanto que eu tenho um acordo com o Michel aqui na igreja, que eu falo, toda vez que eu recebo um convite de alguma igreja, ele é a primeira pessoa que eu ligo pra contar o convite. Que legal. Não pra barganhar, porque senão parece que o cara, então, tem um convite aí. Abre o olho aí. Não tem nada a ver. Porque eu tenho uma regra, eu falo assim, toda vez que eu recebo um convite de alguém, alguém me liga de uma igreja, já aconteceu algumas vezes, aí a minha resposta sempre vai ser assim, quanto tempo eu tenho pra orar sobre isso? Né? Se você me der o tempo, se a resposta tem que ser imediata, sim ou não, eu não posso nem orar. Então é não, porque uma igreja que não entende o poder da oração talvez não seja lugar para eu ficar, né? Boa. Agora, você tem um tempo para eu poder orar por isso? Tem, pastor, uma semana. Então tá bom. Eu tô feliz onde eu estou, mas meu chamado é de Deus e eu quero orar por isso. Se Deus falar comigo, com a minha esposa, a gente vai voltar a conversar, né? E se não for isso, em uma semana eu te mando uma mensagem que tudo certo e tudo mais. Obrigado, pastor, beleza, tal. E às vezes tem mais de um candidato, né? E tudo mais. Cara, e aí eu já ligo pra ele e já aviso, né? Michel, tal, não quero sair, não é essa a questão, mas tô tentando entender o que Deus tem. Até por uma fidelidade, cara. Claro. Eu quero compartilhar contigo, né? Não, e até eu falo pra ele assim, eu fico preocupado, não é a palavra, mas tipo,
eu não gostaria, talvez ser mais essa a questão, de que ele soubesse por outra pessoa é muito ruim, que né, eu cara? tô participando. Porque assim, não tô participando ainda, né? Porque foi só um convite ainda, uma sondagem, né? Certo. Mas por honrar ele mesmo, assim, de sempre falar, ó, muito tá legal. aqui e tal, não sei o quê. Não quero pedir nada, né? Não quero não sei o quê, não é troca, mas só pra você saber e tal. Dele, toda vez que eu falo dele, mas tá. Lucas, mas ora aí, cara, Deus tem coisa pra gente aqui, fica aí e tal. Ele tem aquele lado do queridão, do né? chefe querendo que você fique também, né? Por trabalhar junto há tanto tempo, né? Que é normal. Mas acho que é legal nesse sentido, porque tem muita gente que fala que tem um chamado pra tal lugar, tal lugar. Acho que vocês têm uma predisposição pra tal coisa, pra tal lugar e tal. Mas, cara... Porque também é um risco, né, cara? Tem uma galera que vai... porque eu acho que a linha é muito tênue, cara, entre aquilo que... Eu tenho um temor, volta e meia, dizer que Deus me disse algo. Deus... Cara, não sei, tem coisas que é o meu coração mesmo que tá falando. Sim, e ele é enganoso, ele muito. tem... Tipo, se viesse uma proposta minha, você quer ser pastor em Fernando de Noronha? Você, cara, deu uma vontade. Nossa, Fernando de Noronha. Deu uma vontade. E a igreja é grande, o salário é bom. Falei, nossa, tá até um pouco melhor esse negócio aí, né? Cara, acho que Deus tá falando porque deu alegria no coração. Não, mas peraí, cara. Mas é de Deus ou é só... É você, quer ter uma experiência, quer... Não cara, então ora por um discernimento do alto, cara, porque... cara, a gente pode se enganar mesmo. Se tá em dúvida, continua orando, pede pra Deus confirmar, né? Então isso eu vejo muito, cara, geral, assim, com adolescentes e jovens, né? Mas eu não sei se eu faço medicina ou faço direito, tal. Cara, eu falei, ora aí, cara. Vai orando, põe-se em oração, põe diante de Deus, cara. Eu falei, no fim das contas, eu falei para um adolescente, ele falou, tô muito em dúvida, cara, 49 segundos do tempo, eu preciso tomar uma decisão. Qual dos dois? Eu falei, cara, o que Deus te dá paz? Nos dois. Eu falei, então, meu irmão, tanto faz, cara. Eu falei, porque Deus não vai abrir uma porta que tu vai te lascar, cara. Sim, não é assim, né? Porque é ilusão, né? Então Deus vai abrir 3 portas, uma tá certa. Vou deixar aqui, ó, se vira agora. E 2 tu vai acabar com a tua vida. Eu falei, não, irmão, cara, se as 3 estão abertas, cara, se as 3 geram paz, se você orou, cara, e você tá em... Tanto faz, cara. Escolhe uma delas. Você vai ser feliz, tu vai ser bênção, cara. Se o cara tem um pouco mais de tempo, o que eu falo é, às vezes no processo de você conhecer um pouco mais sobre a área, talvez te ajude por um processo quase de eliminatório até, né? Então, por exemplo, assim, cara, é medicina e direito. Você conhece médicos, conhece advogados? Boa. Vai passar um dia com um cara desse. Você se vê fazendo isso o resto da vida, talvez o cara assim, cara, não gosto de sangue. Então, tá aí, meu irmão, cara. então fechou, cara. Né? Tá resolvido. Os sinais estão aí, cara. Analise e acabou. E pra quem é casado é melhor ainda, cara. Por exemplo, nessa nossa questão de saída da Redentor, a gente tá saindo da Redentor por uma questão vocacional. A gente quer ir pra uma outra direção, como ministério. A gente poderia continuar aqui, super tranquilo. E, cara, a Gabriele me foi fundamental no processo. Claro. Que vieram algumas conversas, assim, uma delas era Rio de Janeiro, por exemplo. Falei, cara, não gerou paz no coração dela. Então ela falou assim, não sei porquê, cara, mas não é. Falei, ok, fechou. Cara, eu tirei do horizonte na hora, cara, porque a inquietação dela, cara, tirou paz dela e não dá, cara. Eu vou ir contra o que minha esposa também quer, cara. A gente lida juntos, cara. Claro, com certeza. E a nossa saída agora, pra quem não sabe, pra Rio Negro Acampamento Moriá, cara, gerou paz desde o começo. E tudo fluiu muito naturalmente, assim, cara. As conversas, a condução, moradia, a conversa com o acampamento até junto, né? Putz, que é muito massa, cara. Daí falei, Gabriele, olha os sinais, cara. Tipo, é isso aqui. Tudo gerou paz, Falei, então acabou, cara. Entendi, tudo certo. Então ter essa tranquilidade, cara, tira tempo pra orar mesmo. Ora sobre isso, cara, vê o que Deus conduz e tudo. Porque pra mim também é libertador saber que a minha vocação é de Deus, cara. E não tem a ver agora com uma vocação só pra teologia, cara, que é o que a gente lida. Mas qualquer pessoa na sua área, cara, que Deus ele vocaciona pra você ser instrumento do reino naquele lugar, cara. Sim. Fique em paz, cara. Vai estar tudo certo. E vai estar, cara, porque ele cuida de você, cara. No mundo vocês terão aflições, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei que vai ser difícil, cara. Mas eu tô com você, cara. Relaxa. Então, olha pro alto, cara. Olha pras coisas do alto, do reino, cara. E toca a vida. Vive, cara. Relaxa. É isso aí, verdade. Então, também nesse processo de troca, de transição, cara, a Gabriele, e ela topou todas, né, cara? Toda a mudança de um ano e meio. A nossa filha Letícia nasceu em Sorocaba. Com as meninas, né? Nossa. Letícia nasceu em Sorocaba, a Luísa nasceu em Porto Alegre, o Thiago nasceu aqui em Curitiba. Em São Bento eu fiz a boa loucura de comprar um Golden, né? Tu sabe o que é isso, verdade, né, cara? Né? Então, ou seja, a família aumentou, aí já... Cara, tenho 3 crianças, um cachorro, num apartamento, cara, meu... E ela topou essas loucuras todas. E ela se diverte também no fim. Agora tá meio braba. Agora vai ter que achar uma casa então lá, né?
Putz, o bom que o apartamento é grande, cara. Ah, é lá? É. Já acharam? Já é tudo? O bom que tem um apartamento da igreja. Ah, né? Então tem um apartamento da igreja, 5 quartos, enorme. Pá, beleza. Mas sim, super parceira também, cara. Claro, tá junto, né? Ela só tá brava com a mudança, né? Pô, fazer mudança de novo, encaixotar tudo de novo. Fazer mudança de novo, mas com 3 crianças e o cachorro é outro processo. Cara. Que só os 2 mudando. É difícil, mas a gente se vira. Tá? Agora, com 3 crianças... Meu, cara. Não é fácil. E o cachorro, acho que é a última vez que eu tenho um cachorro desse tamanho dentro do apartamento. Então, eu gosto muito. A minha tá com 5 anos, a Zuba, né? Zuba. Eu amo, na verdade. Mas assim, dá trabalho, não tem jeito, né? É normal, né? A nossa tá com 7 anos, Gabriel. Se ela ver, ela vai me... Acho 7 ou 8. Mas assim, cara, é um amor de cachorro, cara. Ama criança, sim, cara. Super tranquilo. Nossa, é muito gostoso. Tu tá meio irritado, se deito na rede lá, que ela vem... Ela vem junto, quer ficar junto. Cara, é assim mesmo. É bem companheiro mesmo, né? Eu falei, Gabriel, tu fica bravo com o cachorro, mas tu gosta também. Não tem jeito. Então é legal, assim, olhar pra nossa história, cara. Acho que todos nós, cara, a gente olha uma hora pra nossa caminhada e vê o mover de Deus, cara, que ele foi diferente do que a gente planejou. Tantas etapas e momentos, né? Claro. E tu olha assim, eu nunca imaginava estar em Curitiba, não imaginava ter 3 filhos, eu imaginava ter 2. Não imaginava me mudar depois de 3 anos em Curitiba, mas tu olha assim, um mover de Deus, cara. Só que tu só enxerga ele olhando pra trás. Sim. Cara, aquilo Deus estava fazendo, não vi. Você tem que passar por isso para poder enxergar depois atrás, no fundo, né? Verdade. Mas isso é legal, assim, tu conseguir enxergar Deus em cada etapa, assim, cara. Ele fez lá, ele fez aqui. Isso me dá paz no futuro, porque ele também tá lá. Se ele trouxe até aqui, o amanhã também tá na mão dele. Com Relaxa, certeza. curte. Então, não sei bem o que vai acontecer em Rio Negro, mas em paz, cara. Não sei o que vai acontecer, mas sei que Deus tá comigo. Eu sei que Deus tá comigo, isso aí cara. É importante, né? Porque ele não abriria uma porta, cara, que ia acabar com a minha vocação. Vai ser um fracasso. Não, acabar com a minha família. Eu disse, não, cara. Não, claro que não. Se fosse uma porta que não daria certo, ele fecharia. Então, relaxa, cara. É verdade, confia. Confia, cara. Confia, põe nas mãos dele, cara. Ele tem orado muito sobre isso. A parte de ser perto de Curitiba também é bom, cara. A gente fez boas amizades por aqui também. Longe, não ajuda, claro. Muito legal. É bom mesmo, verdade. As crianças felizes também, já conheceram a escola. Então, sabe, de olhar assim esse processo. Eu tenho um sonho, cara. Cara, eu tenho o sonho de... falei com esse meu tio que é pastor, né? Eu falei, o luterano ele tem que se aposentar com 68 anos. Institucionalmente tem que, cara, fecha a barca. Eu falei, eu quero chegar com 68 anos, cara, olhar pra trás e dizer, valeu a pena, entende? Porque tem um monte de pastorada luterana assim, amargurada no final. Sim. Igreja. Não só luterano, né? Em todas as denominações vai ter, né? Falo dos meus, né? Acabaram com a minha vida aí. Se eu pudesse voltar atrás, eu fazia outra. A igreja fez isso comigo, sei lá, começa as amarguras, né? Putz, cara, já vi muita gente falando assim. Cara, eu quero olhar pra trás assim e dizer, valeu a pena viver, entende? Quando a Bíblia fala que a vida é comparada a um sopro, né, cara? Ela é muito breve. Dizer, cara, esse sopro valeu, cara. Tiveram coisas muito difíceis, tem uma coisa interessante que a gente fala sobre isso, porque acho que tem muita gente no ministério que vai perdendo o encanto pela noiva de Cristo, porque deixa de ver a igreja como a noiva de Cristo e olha como sua própria noiva. Bingo. Isso aí. E quando eu olho sempre como a noiva de Cristo, que vai ter as particularidades, as dificuldades e tudo mais, cara, mas é a noiva de Cristo e ele tá operando e vai ajudar e vai fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Agora, quando eu vejo com a minha própria, que eu tô formando do meu reino, não do reino de Deus, cara, aí perdeu, não tem jeito. E aí, assim, frustração, decepção, gente que você cuidou e depois virou as costas. Cara, isso tem em todo lugar, nem só na igreja, na verdade, né? Mas aí você fica se martirizando, cara. E às vezes eu vejo que tem pastores que olham tanto pra aqueles que não estão mais na igreja, que acho que tem que olhar, né? Mas só olha para isso e esquece, para de olhar para uma galera nova que tá chegando, que tá com gás, que quer trabalhar, quer servir, e aí você negligencia. Então, é difícil encontrar o equilíbrio, né? Entre essas duas coisas, na verdade, porque eu tenho que ir atrás da ovelha perdida, eu tenho que ir. Mas eu tava até estudando esse texto recentemente e me veio muito uma imagem, Aislan, do interior, né? Pensando assim, num pastor de ovelhas mesmo assim. Cara, eu tava vendo um vídeo na internet esses dias e aí um cara foi lá e fez um barulho, chamou as ovelhas, mas não era o pastor das ovelhas. E as ovelhas estavam nem aí pra ele. Tipo, cara, tchau. Quando chegou o pastor das ovelhas, ele chamou elas, cara, com a voz dele, todas elas vieram direto pra perto dele, entendeu? Que imagem. Mas eu acho muito bonito, na verdade. Então, assim, qual é a questão? Às vezes eu vejo que tem gente, como uma ovelha, que o pastor tá chamando, mas ele não tá ouvindo. Porque não é o pastor dele. Isso aí. Entendeu? Ou nunca foi, talvez até. Ou talvez nunca foi, né? Exatamente. Acho que é um pouco dessa pegada. Então, quando você pega a parábola da ovelha perdida, ela se perdeu, o pastor foi atrás dela, colocou nos ombros, trouxe de volta, e foi a alegria de encontrá-la de volta. Mas ela estava berrando, chamando, né?
para ouvir de novo a voz do pastor e o cuidado dele. O problema é que tem outras que se perdem, mas na verdade nunca foram das nossas, né? Não foram. E tu não perder a alegria, cara. Cara, acho que essa é uma chave, né, cara, pra tu conseguir sobreviver nas crises e viver bem no ministério, porque, cara, a igreja é de Cristo, cara, as pessoas são dele. Se o Espírito Santo não convencer, elas nem no culto vêm. Exatamente. Cara, o Espírito convence, transforma, o nosso papel é dizer, claro, cara, eu vou pregar o evangelho, cara, vou amar as pessoas. Fazer o meu máximo, né? Fazer o meu máximo, mas assim, sabendo que quem gera isso é o Espírito Santo, claro, cara, sem ele. E aí, cara, eu vou ser servo, cara, vou servir. O que Deus quer de mim, cara? Uhum. O que ele quer que eu faça? Quer que eu faça isso? Ok, cara. Então, assim, saber que, inclusive, o que é sucesso pra igreja, cara, isso vem do próprio Deus, cara. Sim. Então, ele é Senhor. Então, deixa ele fazer o dele. Uhum. E também passa muito por isso, né? Uma galera que a gente perdeu, infelizmente, durante a pandemia, assim, né? Ai, triste. Putz, sumiram, cara. Não sabe nem onde é que estão hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, cara, uma galera nova que chegou e a gente não ficar só amargurado pelos que foram. Dizer, tá, cara, vamos paralela. Duas coisas, elas vão correndo, né? Então... O que a gente faz pra tentar alcançar essas, mas, pô, tem uma galera nova que tá aqui. Tipo, cara, estão sedentas, elas estão ali por algum motivo. Então, cara, não perde sua paixão. Sim. Meu, se a gente chegar lá no final da nossa jornada, cara, e... Cara, se puder ter gerado, sei lá, bênção pra uma meia dúzia de pessoas, cara. Fez a diferença, que transformou mais pessoas a partir deles, pronto. Mas é ok, cara. Só que a gente fica humanamente olhando muito pra multidão, pros grandes números e tal, e não pra essa questão mais intimista. Né? E pra mim essa é a chave, senão a gente pira, cara. É verdade, não tem como. Tipo, a igreja fez isso. Cara, isso, a noiva é de Cristo, cara. A igreja fez isso, mas a igreja é humana. Né? Isso aí. Mas o que Deus fez? O que Jesus fez? E qual foi a direção que ele me deu pra lidar com isso? E eu contar com a ajuda dele pra resolver até esse BO que aconteceu, talvez até, isso. Né? Então que Deus dê e eu acho que é um passo de maturidade, assim. Que eu tenho buscado ainda, assim, cara. A gente nunca vai chegar num final e dizer, pronto, tô resolvido, eu, como né? filho de pastor, já vi muita coisa acontecer. Pastor e filho de pastor. Claro. Meu avô é diácono de uma igreja. É mesmo? Assim, cara, já vi tudo batista, né? Já vi muita coisa acontecendo, né? Coisas difíceis de lidar, realmente. Porque a gente também é humano e às vezes se ofende, tem que daí... Só que qual é a diferença? Cara, tem que ir pro secreto. Falar, Deus, então alinha meu coração de volta com o teu. Isso aí. Aquieta ele pra eu conseguir entender as direções pra resolver essa situação da melhor maneira possível. E Deus vai dando o jeito dele, vai resolvendo e tudo mais, né? Uma palavra que me consola numas crises é tipo, não é por força nem por violência, cara, mas é pelo meu espírito. Amém. Cara, tá contigo, Deus. Isso aí. Tem umas noites mal dormidas de vez em quando. Tem, né? cara. Eu falei, várias, na verdade, mas a gente não viu. Eu quero ser um servo bom e fiel, cara. Sim, isso aí. O que Deus mandou? Isso aqui, então fechou. Uma das coisas que norteia muito o chamado que Deus tem pra mim é essa questão de integridade. Nessa situação complicada, você mantém a tua integridade? Mantenho. Eu falei, então, fica tranquilo. E algumas transformações que a gente gera até informalmente, né? Eu não sei qual que é o rapaz que tava na portaria lá. Cara, engraçado, quando eu cheguei e tal, cara, super sorridente, querido e tal. Eu falei assim, eu pedi pela Fernanda e tal, recebeu super bem. E daí eu falei, até o Lucas tá vindo. O pastor Dutra, isso. Cara, o sorriso que ele abriu de te conhecer, entende? Cara, não sei o que tu gera no coração da... Qual é o nome dele? Eu não sei quem tava agora nesse cara ali. Depois tu vai lá, cara. Porque eu vou lá falar depois. A alegria do cara, assim, ó. Acho que é o Bruno, talvez, até. Cara, a alegria dele, cara, é o sorriso que ele abriu quando falou o teu nome, entende? Então tu gera alguma coisa na vida dele que não... Cara, é inexplicável, cara. Que legal. Cara, é muito bonito isso. Dizer, cara, pra onde a gente puder passar, gerar um rastro de bênção. Dizer, cara... Sim. Pô, fechou, cara. Eu sou muito de ver, assim... Um dos meus maiores dons... Eu acredito que é o serviço, na verdade, sabe? E eu gosto muito de tratar as pessoas iguais, assim. Legal. Então, independente da posição, cargo, função e tudo mais, cara, eu vou passar em um lugar, eu vou tentar cumprimentar todo mundo. Não por ser pastor, porque é o meu jeito de fazer as coisas. Aí. Quando você pensa no lado pastoral, o pessoal fala, mas é mais fácil pro pastor se ele for assim. Sim e não, na verdade, né? Depende muito do ponto de vista, mas... relacionalmente, mas é que eu não consigo me ver fazendo de outra forma, na verdade, entendeu? Então, vou chegar, vou cumprimentar, vou dar um oi, vou tentar. E olha, eu sou muito ruim em decorar nome. Também, mas eu cara, vou tentar até decorar o nome da pessoa, porque eu vejo que quando você sabe o nome de alguém, a pessoa se sente muito especial, na verdade, né? Tu não é só mais um, dizer, não cara. Não é só mais um, só que assim, cara, porque você pensa assim, eu trabalho em tal lugar. Tudo bem, tem uma galera que trabalha aqui, né? Mas, cara, eu vou me esforçar um pouco mais, tentar guardar. E pra mim é uma dificuldade, pra mim é uma luta às vezes. E às vezes eu não sei, e eu até falo, olha, cara, me perdoe, mas me ajuda. Eu sou ruim de nome, mas daqui a pouco eu vou decorar. Eu vou tentando, e vou tentando. Então leva um tempo, às vezes, assim. Mas eu acho legal porque talvez mais do que simplesmente
seja essa pessoa que você comentou, né, na recepção, eu acho que é o Bruno, depois eu vou ver se é ele mesmo, ou qualquer outra pessoa, né, que pode talvez ter alguma resposta assim, isso pra mim ele passa mais do que uma pregação de um púlpito. Entendeu? Isso passa pra mim num relacionamento de dia a dia você passar e dar um oi, perguntar como é que tá, como é que foi, não sei o que, fazer, sabe? Por que adianta tu ter uma melhor pregação fervorosa um domingo, o cara tá lá sentado e tu sai e tu nem cumprimenta ele, entende? Tudo bem, tem dia que a gente tá mal, cara. Tem dia que eu também assim, ó. Não cara, é fácil. Eu prego, embora. Eu prego, entro no carro, vou embora porque eu tô meio azedo mesmo. Cara, fechou, tem dia que eu tô azedo, paciência. Mas eu vou lidar com o meu azedo comigo mesmo, não com outra pessoa. Sim, sim. Mas, cara, pô, tu conhece pelo nome, tu cumprimenta pelo menos. Tu vê as pessoas, sabe? Claro. Cara, aí tem um poder do evangelho, cara, que existem pessoas ali, sim, cara. Sim. Tem não sei, cara. Cumprimentar, tu pode mudar o dia de alguém. Eu e minha esposa tem um negócio, a gente gosta muito de levar as pessoas em casa, na verdade. Né? Eu gosto muito de cozinhar, não fiz gastronomia, mas aprendi com a minha mãe. E aí eu gosto muito de cozinhar para as pessoas. Acho que legal. Passa pela questão do serviço. Isso até, né? Eu sou apaixonado, assim. Então, sempre tem gente lá em casa, sempre, mesmo com as meninas pequenininhas, mas estamos levando gente, elas dormem, a gente leva, o pessoal vai mais tarde, sei lá. E acho que faz parte dessa caminhada, não só pastoral, mas é algo específico daquilo que Deus colocou sobre mim, do estilo de fazer as coisas. Isso aí. E tá tudo certo. Talvez tem gente que faça diferente e não é que tá errado. Acho que você tem que aproveitar um pouco daquilo que Deus colocou em você. Porque foi Ele que te criou e tem particularidades tuas que você pode aproveitar para otimizar e melhorar ainda, na verdade, o ministério que Deus colocou sobre a tua vida, né? É o que a gente falou logo no começo, né? Sim. Então dessa nossa individualidade. Tem um estilo teu que tu não... Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Não. Tu não consegue criar um personagem. Não, cara, o teu... No tempo você consegue, mas daqui a pouco cai, né? Teu natural, cara, dizer, e tem um espaço produto natural. Esse aí, tá, cara, que olha, que se preocupa, relacional, leva a gente em casa. E não é porque, vou levar lá em casa pra agradar o presbítero, né? Não. Quem agradar, cara? Não é essa ideia, é o jeitão de fazer. É o jeitão, cara, é meu jeito e existe espaço no reino pro meu jeito. Falta agenda, falta tempo, às vezes não é fácil, né? Mas é no jeito, né? Claro. Então, e também pra, sabe... Eu queria ter ouvido algumas coisas dessas quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Cara, tu não precisa entrar nessa forma, entende? Sim. Esse estereótipo que foi criado. Não precisa, cara. Eu lembro que eu tava conversando com o pastor Pascoal um tempo atrás. Ele tava contando pros pastores aqui da igreja que teve um tempo que ele foi fazer umas conversas com um psiquiatra para lidar com algumas questões, né? E tudo mais. E aí ele falou da dificuldade que é, né? Lidar com tanta gente e tudo mais, assim. E o psiquiatra falou assim, pastor, mas tem que fazer então assim como nós fazemos na psiquiatria. Que é o quê? A gente aqui tem uma separação, então eu vou atender pessoas que eu não tenho vínculo, né? Certo. Que eu não tenho amizade, que eu não tenho parentesco e tudo mais e tal. E aí o pastor Pascoal respondeu de maneira interessante, falou assim para ele assim, tá bom, doutor, mas como é que eu faço para não ter vínculo com pessoas da minha comunidade, que são a minha família, são os meus filhos, são os meus amigos, e é isso que vai gerando na comunidade. Então, é realmente difícil, né? Muito, porque você se envolve na vida das pessoas, você sofre junto, você alegra junto, faz parte do processo. Por mais que eu saiba que o problema daquela pessoa é daquela pessoa e não meu, mas você tá envolvido, né? Então, não é fácil essa separação também, né? Tu acaba, não tem como não te envolver, cara. É difícil, cara. Sim. A gente entra na vida das pessoas, elas entram na nossa também. E claro. Tem algumas agora com a minha saída que estão quase em luto, assim, né? Tipo, foi, cara... Daqui a pouco estão se amarrando na igreja lá. Tipo, não, mas eu só... Mas Deus já falou, não tem jeito. Cara, acabou, foi, tranquilo, fica em paz, cara. Então ora aí pra Deus falar alguma coisa diferente. Deus tem que falar. Se Deus falar muito diferente, aí a gente vai ter que rever também. Okay. Né? Mas não por enquanto, quem tá entendendo é essa direção. E não é por força nem por violência, então ora aí, fechou. Isso aí. Mas é muito... E alguém falou assim pra gente se blindar um pouco, cara, dessas... no nosso lado emocional, a gente tem que botar alguns limites, mas é muito difícil também, né, cara? Cara, eu prefiro me frustrar, cara, mas entrar de coração. Daqui a pouco a pessoa me magoa e tal. E... mas é que se você levanta umas barreiras, são importantes, né? Você criar algumas mecanismos de defesa, mas se essa defesa não te permite se envolver, também complica, né? Não é tão simples assim. Porque a gente perde a nossa humanidade, cara. Esse maior chamado, assim, um texto bíblico que ecoa muito no meu coração sempre é o Jesus restaurando Pedro, né? Então, cara, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas, cara. Cara, tá aqui o chamado, é cuidar dessas aí. Vão dar problema, a gente também dá problema, entende? Eu tenho mentores meus, cara, que, volta e meia eu ligo o cara pra desabafar, pra trazer pepinas, cara, e aí? E se assim como eu tenho minhas queixas, mas a pessoa também só me procura pra reclamar. Eu faço também. Sim. Eu preciso de algum lugar pra abrir meu coração. Preciso dar minha humanidade, preciso largar ela aqui, dizer, cara, não sei o que fazer.
ter vontade de jogar tudo pro alto, cara. Não, cara, alguém ora contigo. Aí eu vou conversar com pessoas, vou pro secreto, vou alinhar o coração, baixa a poeira e bola pra frente. E aí segue a vida aqui. E aí a gente não se diferencia de ninguém, cara. Claro. Há uma ordenação que a igreja fez. Ok, cara, bacana. Ela reconhece minha vocação por exercício do ministério, mas se é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em qualquer pessoa, cara, que crê em Cristo, então, ok, cara. Ela vai ter os dilemas dela, eu tenho os meus, cara. A gente é irmão na caminhada, eu te ajudo nos teus, tu me ajuda nos meus e bora, cara. Sim, amém. Essa é a horizontalidade, cara. É bom demais. Amém. Apesar da igreja ser uma loucura, eu amo a igreja, cara. Um dia eu falei pra Gabriele, minha esposa, eu falei, Gabriele, o que tu faria se tu ganhasse na Mega Sena? Ela não soube responder, cara. Eu falei, Gabriele, eu ia trabalhar na igreja como voluntário só como voluntário. Falei, cara, porque eu gosto de igreja. Eu gosto. Assim, não me vejo. Não, então vou viver viajando. Não, cara, eu gosto do fervo, cara. Eu gosto de adolescente, gosto de jovem, gosto de idoso, gosto. Tá bom, cara. Eu gosto desse negócio, cara. Amém. Então Deus botou no coração e acabou. Vambora. E pra gente fechar, o papo tá bom demais aqui, senão tinha muito tempo. Cara, nossa, é longe. Falei pra você que era tranquilo o jeito que a gente conversando, mas na tua visão, falando agora até da igreja luterana, quais são os desafios da igreja luterana para os próximos anos aí? Cara, acho que um dos grandes desafios da igreja luterana é essa conversa entre o nosso lado histórico e o lado cultural onde é que ela está inserida. Então a gente lembrar que nós não somos uma igreja de 1517, mas somos uma igreja de 2022 que tem que lidar com os dilemas de hoje. Então um desafio geral da igreja luterana é dizer o que da tradição luterana ela precisa ser mantida. Sim, porque a tradição não é totalmente negativa. Tem muita coisa boa tradição, né? Então tem coisas muito legais que nos identificam teologicamente até. Claro. Mas assim, o que nós podemos abrir mão para conectar mais com a nossa cultura? Pra gente não continuar sendo... Curitiba já tem uma facilidade maior por onde ela está inserida, mas cidades menores, ela é um gueto germânico praticamente. Então tem um gueto germânico que gostam que eu cumprimente as pessoas em alemão, por exemplo, porque a avó fala em alemão e tal. Então... Para mim, o desafio da igreja luterana é conectar com a cultura dos nossos dias. Baita desafio mesmo. Porque a gente sempre vai puxar pela formalidade histórica de, não, mas a gente é luterano. Mas eu também sou luterano. Mas como eu sou luterano hoje? Acho que esse é um dos grandes desafios. Tipo, se encontrar nisso, né? Se encontrar isso. E a pandemia ela veio para potencializar isso. Não, mas fazer o que fazia não dá mais, cara. A gente precisa conectar. A pandemia fez com que precisasse se reinventar, né? Se reinventar. Então isso dizer, cara, ou faz logo ou a gente tá lascado como igreja. Porque formalidade por formalidade não atrai pessoas mais. Então, apesar que também tem igrejas muito formais luteranas que, cara, pregam profundamente o evangelho e tudo mais, mas eu acho que a conexão cultural ela é essencial hoje para a igreja luterana. De dizer, ok, somos fruto da reforma, 1517, show de bola. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Manter, claro. Não precisa derrubar o templo da Redentor, cara. Não precisa tirar os vitrais. Tem que pintar de preto o fundo lá. E nem tirar os vitrais, pode deixar. Mas como que a gente conecta com os nossos dias, cara? Isso é um desafio. Sim. E aí ele se vai capilarizando, né? Por exemplo, com adolescentes, com jovens, com... Em todas as áreas, na verdade. Todas as áreas, cara. Quando a gente... Eu lembro que eu conversava com o Samuel, né? O pastor Samuel, que era daqui da Luterana de Curitiba, agora tá em... Luzerna. Santa Catarina também. E ele falava que na época ele estava com um pastor de jovens aqui, né? E tinham 6 pastores de jovens ou juventude luteranos no Brasil. Isso mesmo. Só que com o tempo parece que piorou, né? Piorou. Deve ter uns 3 hoje, eu acho. E você é um que tá indo para agora outra igreja que nem vai ser de jovens mais, no caso. Nem vai ser de jovens mais. Quer dizer, jovens vai ser, né? Porque tu acaba sendo. Passa por isso, mas exclusivo como é aqui, né? No caso, ou mais... E eu acho que é até um desafio para a igreja luterana hoje, ela entender... esses ministérios específicos que eles podem funcionar muito bem. Cara, tem pessoas com uma vocação muito maior do que eu pro trabalho com adolescentes. Muito maior, cara, e fazem melhor. E que talvez, se o cara fosse se manter num processo padrão da igreja, né, do formato da denominação, que ele tem que assumir uma igreja, talvez fosse mais difícil o processo dele com a igreja e tal. E se ele ficasse focado, ia fazer um grande trabalho, né? Porque a nossa formação teológica, ela é generalista. Você tem que saber fazer de tudo um pouquinho. E o específico você vai atrás. E eu fui atrás por desejo meu, desde a formação nessa área de jovens e adolescentes. Igrejas abrirem esse espaço, dizer, não, então a gente vai contratar alguém até sem ser ordenado, volta e meia. Não tem problema, sim. Cara, uma pessoa que ela faz bem, quer cara, investir, vai formar e vai tocar o projeto, né? Então isso tem igrejas que... que... o pastor da igreja normalmente não vai conseguir, né? Não consegue, então... É muito difícil.
Isso, inclusive, gera uma crise em igrejas luteranas e Curitiba. Mas tem gente na Redentor que trabalha sem ser ordenado? Sim. Dudu, por exemplo, ele fez teologia e ele é formado em marketing. Cuide toda a área de comunicação. Cara, fenomenal. Deu uma outra abordagem. Essencial para os nossos dias, né? Nesse demais. caso também, né? Pastoreia a gente, discipula pessoas, cara, usa essa formação dele no marketing, cara, para levar o evangelho. Amém. Desculpa, eu não sei fazer isso, cara. Não vai ter como. Cara, mal é mal você abrir o Canva lá para criar uma marketing. E olhe lá, né? E olhe lá. Falei, então, cara, tem espaço, não tem problema. Ah, mas nem é ordenado. Cara, e daí, cara? Daí isso não é ordenado, cara. Relaxa, então... Porque no ordenado não pode pregar o evangelho, não pode expor a gente, não pode cuidar? Pode, claro. Então ainda é uma visão que ela tem entrado aos poucos, né? É homeopático, não adianta forçar, porque também não é o caminho, pode gerar... Acho que tem coisas que levam muito mais tempo para mudar, mas tem que mudar, né? Ou adaptar, talvez até, né? Melhor que mudar. Mas é um processo, precisa forçar, né? Acho que era o Ricardo Agreste que falou numa mentoria nossa que um transatlântico, para ele fazer a curva, ele vai devagarinho. Se tu forçar, ele afunda. Eu acho que a igreja luterana ela é um transatlântico. Que, cara, ele faz a curva, mas tem que ir devagar. Senão tu afunda ele, cara. Os batistas também. É mesmo? Falei, vai devagarinho. Quando vê, cara, fez a curva. E tá tudo certo. E não gerou indisposição, o pessoal continua na igreja, não teve divisão, aí é mais tranquilo. Porque é mais fácil tu criar uma igreja do zero, eu acho. Porque tu já começa ou dividir, que seja, né? Com estilo próprio, assim, assado vai ser. Cara, mas luterano não dá, cara. Porque a gente é fruto de uma história. Tem um livro da Redentor lá, dos 150 anos. Cara, pra mim é legal olhar aquele livro e dizer, eu faço parte hoje dessa história. E, cara, não... E vão ter pessoas que vão vir depois de mim e vão continuar ela. A continuidade é essa história que foi. Cara, eu fiz o melhor, cara, eu respeito isso aqui. E o próximo que vai vir vai respeitar o que muito foi. Bonito porque não é sobre mim ou o tempo que eu passei. É sobre o que Deus está construindo através daquela igreja, através da história. E, cara, Deus vai continuar, porque a igreja continua sendo dele. E se Deus um dia dizer assim, cara, eu não quero mais essa igreja, então ok, é dele, cara. É ele que veja. Certo. A igreja é dele. O que não vai faltar a gente pra pregar o evangelho. Isso pra mim tô muito Amém. Em paz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cara. Que a gente faça parte disso aí. Amém. Obrigado. Obrigado pelo papo. Papo aí. Bom demais, cara. Eu fiquei feliz Deus aí. Deus te abençoe. E mesmo você mudando de cidade, pode sempre contar com a gente aí. O que você precisar, a gente tá à disposição sempre aí também. E vou precisar sim, cara, da tua ajuda em continuar com os papos sobre SDA. Vamos sim, em nome de Jesus. Vamos continuar. Tá bom? Obrigadão, hein? Obrigado pelo convite, hein? Valeu. Obrigado você que tá participando com a gente aqui do Ancast também. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo programa. Valeu.